Meu nome é Rafael, eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Espero que o conteúdo desse canal possa ajudar aqueles que se interessarem, os estudiosos e aos leigos que estão procurando alguns esclarecimentos. Esse canal veio a partir de uma ideia que não foi minha. Eu tenho uma agenda a qual eu anoto há certo tempo todas as minhas experiências com minha mediunidade com o mundo espiritual, coisas novas e coisas que aconteceram antes de eu começar a anotar. Então, livro hoje em dia fica uma divulgação mais difícil e tem públicos específicos, né? Internet hoje em dia o pessoal está mais dinâmico, vai na internet e procura saber. Então espero que vocês recebam essa ajuda assim como, né, eu recebi. E vamos ter algumas entrevistas com pessoas que participaram de minha vida, né, alguns relatos talvez, partes práticas, experimentos, né, principalmente as práticas, porque não adianta a gente ficar só na teoria, né, e ficar contando histórias. E ajuda muitas pessoas, mas hoje em dia nós precisamos agir e sair do passivismo, né? Então esse primeiro vídeo nosso é sobre o sexo no mundo espiritual, o sexo entre os espíritos. Um assunto interessante e polêmico. Eu tenho aqui uma planilha que eu fiz o decorrer, né, do que vai ser falado. Então esse canal será sobre mediunidade, mas não tem a ver com espiritismo, né? Não tem nenhum sectarismo religioso. Podem ter comentários de qualquer outras religiões, né? A ideia é passar o que eu aprendi, né, da forma mais clara possível. Então vamos lá. Já de muito novo, eu e meu irmão, tenho irmãos gêmeos, nós sofremos muita influência do mundo espiritual de forma incisiva, tanto espiritual como material, na verdade, de pessoas que esperavam da gente sempre algo mais por ter essa facilidade de comunicação com o outro lado. Então essa pressão causava medo, causava angústia, mas também causava muito prazer. Querendo uma criança, adolescente, fase de crescimento, sendo o centro de atenções, né, de pessoas grandes ou pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. Isso causava um ibope atraente, que é bom quando você sabe lidar, e muito ruim quando você não sabe aonde isso pode te levar. E a questão para a gente não sair do foco do assunto de hoje, o sexo entre espíritos, o sexo no mundo espiritual. Nós começamos a dar consulta cedo, 9 anos antes disso, pessoas começaram a visitar nossas casas para ter alguns esclarecimentos de algumas coisas que estavam acontecendo, que viriam a acontecer, a respeito de doenças, trabalho, amor, né? E a gente simplesmente via e passava informações de forma até muito leiga e às vezes sem saber como passar realmente o que estava vendo por falta de estudos. Esse crescimento dentro desse mundo, a mim pessoalmente, fez me cobrar bastante forma de apresentação, como eu deveria lidar, como eu deveria me apresentar para o mundo, como eu deveria ser. Sempre fui muito de cobrar de mim, né? Isso me causou algumas restrições, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Mas a ideia aqui eu tinha uma preocupação, né, com o mundo espiritual, com minha mediunidade a respeito da sexualidade. Apesar de eu ter um contato íntimo com meus guias, um contato direto, essa preocupação é de ter a relação sexual, né, antes de eu estar preparado, de perder alguns dos meus dons, né, na época disso me desvincular do meu caminho espiritual. Na época eu
pensava em ir para alguma comunidade, fui chamado para fomos chamados, eu e meu irmão, para algumas escolas de mediunidade, principalmente de viagem astral, né, desincorporação. Então eu ficava com essa tensão de o que fazer, como fazer o sexo de uma forma que não me influenciasse negativamente. E eu fui em busca, né, dessas dúvidas com o mundo espiritual e com livros no mundo material. Um dos livros que eu li, né, esclarecia bastante essa parte do sexo como sendo algo também estudado para o lado positivo, né? A gente leva o sexo como pecado. Ainda tem muitos locais que levam o sexo como pecado. De qualquer forma, é uma coisa meio conturbada, distorcida, né, do que seria o sexo. Minha experiência foi, de certa forma, fantástica, né? Os guias e meus mentores, algumas noites ou períodos de minha vida, eles vinham, nos tiravam do sono, né, de forma espiritual, nos levavam para algumas colunas para estudo. Esses estudos eram feitos de que forma? Era um grupo, né, de pessoas, tinha adolescentes, tinha pessoas mais velhas e mais novas, mas com conteúdo assim, espiritual excepcional. O guia ficava à frente e antes de nós irmos ele explicava a questão da sintonia, da frequência. A partir do momento que a gente entra nessas zonas de frequência baixa, né, nós aumentamos nossa frequência e essa frequência não deve ser mudada, porque essa frequência nos mantém distantes, né, invisíveis aos olhos de quem está vivendo naquelas colônias que nós estamos utilizando para estudos. Então a viagem astral era feita assim, não lembro exatamente de eles virem me pegar do corpo. Geralmente eu entrava em consciência lá, já no local de estudos. Andamos em algo tipo nuvem, na verdade do ombro para baixo ficava meio turvo, mas eu conseguiria ver lá embaixo, como se a gente estivesse andando realmente por cima daquelas pessoas, e uma vez ou outra entre aquelas pessoas. A questão é que em algum desses estudos, né, numa colônia de estudos sexuais, não mantive a frequência. Eu estava na adolescência, eu acho que no auge da puberdade e do interesse. Então minha frequência baixou, simplesmente eu me vi no meio daqueles seres praticando sexo de todos os lados, com todos os tipos de coisa. Na verdade, tinham deformações que praticavam sexo e uma energia, uma gosma, né? Tanto saía como entrava deles. E eu lembro de cidades meio destruídas e pessoas fazendo sexo na praça. Lembro de ver meu grupo de estudos também entrando no que seria um apartamento. Eu me desloquei até o local. Já estava na sintonia, né, e não conseguia vê-los de forma clara, nem chegar até eles, até porque para qualquer adolescente estava muito mais interessante eu ficar naquela frequência baixa. Chegando no local, havia uma cama com um espírito deitado, e não eram espíritos em cima dele, eram espíritos em cima dele, mas não estavam em forma de pessoas, né? Como eu falei, estava em forma dessa gosma, de um movimento, né, de energias que você via que não eram energias positivas, utilizando do corpo dele. E eu percebi que ele era um ser encarnado, porque ainda havia, né, o cordão preso a ele. Na época eu não entendi, né? Eu via que que o ser tinha uma energia muito mais densa, muito menos sensível do que os outros, né? Isso fazia com que entrasse espíritos de todos os lados para se aproveitar daquele ser, sugar suas energias, no caso sexuais. Voltando, né, através de estudos e do dia a dia, eu percebi que tudo questão de frequência, né? Você vai deitar nessa frequência. Se você não tem um contato direto com seus guias, um contato direto com o lado espiritual, não faz uma oração de proteção, você vai ser
pegado, vão te pegar e vão te levar as pessoas que estiverem naquela sintonia sua do momento. E esse ser, no caso encarnado, ele estava nessa sintonia de sexo. Era um ser casado, praticava a traição no mundo espiritual de forma inconsciente, claro, mas é óbvio que quando as pessoas voltam e acordam de certa forma exaustos e sentindo no íntimo que fez alguma coisa errada, isso vai afastando o casal, né? Eu tenho uma experiência interessante a respeito disso, de casais, né, que é sobre meus pais, sobre almas gêmeas. Meus pais desde pequeno, né, de vez em quando eles tinham uma discussãozinha, e à noite eu sempre ouvia eles conversando quando eles dormiam com essas discussões. Eu estava na minha cama, só os ouvia, né, até que algum dia eu fui até o quarto deles. Cheguei lá, eu vi os dois sentados, conversando na cama e deitados. Ou seja, eles levantavam em espírito e tinham essa conversa para no outro dia, quando eles acordavam de bem, às vezes sem lembrar da briga do mundo interior, não entendendo que já tinha sido resolvido no mundo espiritual. Isso acontece muito com os casais que estão em sintonia, né? Por isso é importante os casais caminharem juntos, sempre com ideais o mais parecidos possível, claro, cada um com seu sonho, mas lutando pela formação da família, pela formação do casal. O sexo não tem só esse lado pecaminoso, ele é estudado também pelos espíritos mais evoluídos. Não são só colônias de sexo de forma negativa, desses espíritos apegados à matéria ainda que utilizam o sexo. Alguns espíritos evoluídos, é claro, com certo grau de evolução, estudam o sexo como prática de amor e de evolução. O sexo foi criado por Deus, né? Então não é um pecado a prática dele, mas a forma como ele é utilizado com certeza deve se prestar atenção. O sexo entre pessoas do mundo espiritual e mundo material acontece com mais frequência do que nós imaginamos, né? Então, antes de dormir, estar sempre em contato, né? Entrego nesse momento o meu espírito a meus guias para que eles me levem, né, por caminhos de luz durante o descanso do meu corpo. Essas simples palavras, né, pode te fazer acordar de uma forma muito melhor do que se você dormir sem nenhuma proteção. Quando se está vivo, né, durante a prática do sexo, que se você vê o sexo de forma animal, você vai atrair esses espíritos animais que vão participar do sexo. Então é difícil quando tem álcool envolvido, carnaval, então você não está praticando sexo sozinho, você está dividindo sua mulher, o seu marido, né, seja lá quem for, com vários outros seres viciados nesse tipo de energia. E quando o sexo é praticado com amor, né, é uma luz totalmente diferente, né, e é onde os espíritos evoluídos estudam, né, para a prática da evolução, né, quando você faz com amor, sexo com a pessoa que você realmente gosta e de forma harmoniosa. Então isso não atrai os espíritos negativos, na verdade cria-se até uma proteção como uma questão de frequência, para que eles não vejam, não entrem, não participem, não estraguem aquele momento, né, que é único, que é do casal, que é íntimo e que a gente perde sem prestar atenção, né, às vezes com coisas poucas e fúteis durante o nosso dia a dia. Então, gente, para finalizar isso, como eu falei, o sexo foi criado por Deus, ele não é pecado, é uma coisa que se feita com amor, né? Ele te leva a locais evoluídos, assim como qualquer outra atitude ou oração, né? Isso me ajudou bastante a esclarecer
na época, na minha juventude, o que eu deveria fazer, quais passos eu deveria tomar para ter essa primeira relação, né, com a pessoa que eu realmente gostava, que eu realmente não ia trair para dividir o meu momento com outros seres, né, que eu até então havia dividido em outras noites por estar nessa sintonia baixa. No próximo vídeo eu vou tentar explicar a vocês essa questão de frequência, né, a percepção do mundo espiritual, a percepção do mundo material através das frequências. Tudo é frequência, né? Tentar ensinar, né, aqueles que tiverem uma sensibilidade maior a perceber e a mudar a frequência. A mudança dessa frequência pode te ajudar em várias questões, pode te ajudar numa entrevista, pode te ajudar em várias conquistas, né? Se conseguir entender, captar e transformar essa frequência ao seu favor. Eu vou tentar, através de algumas práticas que me foram passadas por meus guias, né, que eu utilizei durante toda a minha vida, passar para vocês como se realiza essa troca, essa percepção, né, em primeira parte, e depois a troca da sua frequência para você conseguir canalizar e alcançar algum objetivo. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que qualquer dúvida, né, por favor escreva no canal, manda um e-mail, vamos tentar trocar informações. Eu não sou dono da verdade, né? Eu estou aqui para aprender, assim como vocês. O que eu estou passando foi baseado em alguns estudos de livros, mas a maior parte foi meus próprios guias que me passaram, né, através das experiências espirituais, que eu acho interessante dividir, né, com as pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez, espero que esteja todo no próximo vídeo nosso para a gente entender essa questão das frequências.